Graças a Deus, estamos juntos nessa manhã de terça-feira, hoje 16 de maio, dia do gari. Nós aproveitamos o ensejo para parabenizarmos a todos os garis que trabalham diariamente fazendo a coletoria de lixo de nossa cidade, limpando e varrendo as ruas para que nós possamos ter um melhor conforto. Deus abençoe a todos os garis e as suas respectivas famílias, dando-lhes saúde para continuarem limpando a nossa cidade. Opção para a Vida, dentro de instantes, estará trazendo outra vez o pastor Weber Firmino. Ele foi o conferencista da nossa conferência teológica realizada recentemente em nosso tempo. Hoje você ouvirá a conclusão do tema que ele abordou naquela conferência teológica. Antes, porém, desejamos fazer uma oração de gratidão por este dia que Deus está nos concedendo. Pai, obrigado por esta manhã, por esta oportunidade, quando outra vez abrimos o nosso coração, abre os ouvidos da nossa alma para que possamos assimilar a Tua palavra que será ministrada agora. Eu te peço agradecido por todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o pastor Weber Firmino. Nós precisamos da igreja visível, porque ela reflete a igreja invisível. E a gente vai precisar ler algumas passagens da Bíblia que eu vou precisar de sua ajuda para a gente compreender isso, certo? Então eu estou dizendo que a igreja visível, essa que a gente está vendo aqui agora, que está reunida na central ali, na igreja de Nova Vida ali, na Assembleia de Deus acolá, em qualquer comunidade local que se reúne hoje nesse horário, em qualquer lugar do mundo, essa igreja visível se junta à igreja invisível em adoração. Por exemplo, quando o autor da carta aos Hebreus escreve, Hebreus capítulo número 12, versículo de número 23, veja o que é que ele diz aqui, preste atenção. O apóstolo diz, eu vou ler do verso 22 para você entender mais facilmente. Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Veja que ele está usando expressões próprias da igreja do Antigo Pacto, Israel, dizendo que nós chegamos a essa igreja. Nós, os cristãos hebreus aqui. Mas se aplica a todo o povo de Deus como um todo, é claro. E ele vai dizer assim, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Veja que ele está falando da igreja católica, não é católica, romana. É a igreja universal, não é universal do Edir Macedo. É sempre difícil encontrar uma palavra, porque a gente sempre associa a alguma instituição dessas, né? Porque ela está espalhada em todo o universo, onde houver um crente genuíno, reunido com o povo de Deus, ali há membros dessa igreja universal. Nós chegamos a ela. Você percebe aqui que ele está dizendo que nós, da igreja visível, a quem ele escreve, nós chegamos a essa igreja universal. Então o que ele está dizendo aqui é que essa igreja se junta, é visível, se une à igreja invisível quando cultua. E a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados. Quando nos reunimos como igreja, ou quando fazemos parte de uma igreja local, acerca de nós pode-se dizer que nós estamos ligados àqueles irmãos, inclusive que já partiram e estão na glória. Nós somos parte do mesmo povo, irmãos. Entende? Então, por isso que é importante fazer parte de uma igreja local. Essa igreja visível, ela se interrelaciona no culto, na comunhão, na conduta, na pregação fiel, na administração dos sacramentos. Quando você toma a ceia e nós tomamos o pão e partimos, dizemos assim, esse pão é o corpo de Cristo partido, assim como nós somos muitos aqui, nós estamos nos associando a todo o corpo de Cristo como um todo. Portanto, romper com essa estrutura e ficar sozinho é demonstrar visivelmente não fazer parte dessa igreja invisível. Certo? Uma segunda razão porque nós precisamos da igreja se dá pelo próprio significado da palavra eclésia. O que é a eclésia, senão a comunidade daqueles que foram chamados para fora, para uma reunião pública, né? Eclésia significa isso, chamados para fora. Todo mundo sai de sua casa e vai para uma reunião formal, onde é feita uma assembleia para deliberar sobre uma questão da polis. Era esse o conceito de eclésia, como eu vos disse, lá na Grécia Antiga. É essa palavra que Nosso Senhor usa, que os intérpretes do Antigo Testamento, que traduziram ele para
para a Septuaginta entenderam quando se referiram ao Carral, a Israel, a Assembleia dos Santos do Antigo Testamento. Então, isso significa dizer, irmãos, que é incoerente dizermos que somos parte da igreja se nós não queremos nos ajuntar. Nós não queremos deixar nossas casas para estarmos juntos com o rebanho, com o povo de Deus. Aliás, é importante até se referir a isso. As metáforas que a Escritura usa para a igreja, todas elas apontam para o ajuntamento, né? Povo de Deus, família de Deus, rebanho de Deus, lavoura de Deus. Percebe que é tudo coletivo? Não dá para pensar a igreja. A maior incoerência que você pode ter é dizer assim: eu sou a igreja. Errado, você não é a igreja. Você é parte da igreja. Até a ideia do Espírito Santo habitar na igreja é que ele habita coletivamente em nós. Nós estamos ligados, por isso a gente não pode ficar intrigado, irmãos. Porque o Espírito que habita em mim, habita em você. Nós estamos juntos, nós somos membros do corpo de Cristo. Imagina comigo, o dedão do pé levou uma topada, está sangrando, e as mãos não querem socorrê-lo. Não faz sentido isso. Por isso que lá em Atos 2 diz que todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todo mundo saía de sua casa e eles iam para o lugar do ajuntamento. Fosse uma casa, fosse o templo, eles estavam juntos. Então há uma dimensão de culto que ela é comunitária, certo? Uma coisa que a gente percebe que é profundamente comunitário no Novo Testamento, a ceia do Senhor. Muitos dos nossos irmãos congregacionais, inclusive, não compreenderam por que é que nossa denominação, durante o período da pandemia, proibiu que nós fizéssemos ceia à distância. Vocês lembram que houve o pastor Bosco deve ter remetido aqui um ofício que veio do departamento teológico, recomendando às igrejas que não fizessem ceia pela televisão, pelo computador, ceia à distância. Porque a orientação da Escritura é quando os irmãos estão reunidos. Jesus diz: todas as vezes que vos reunis. Paulo diz acerca da ceia que quando a gente se reúne para tomar a ceia, a gente anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Então as orientações sobre ceia, sobre batismo, elas todas envolvem o ajuntamento do povo, estar junto, a igreja. A publicidade, a própria ceia, o próprio batismo, o que é o batismo? Senão a publicidade da fé. Como é que alguém se batiza sem publicar para os outros? Você está dizendo para os outros que você é uma nova criatura em Cristo, que você foi regenerado, que você foi salvo, foi lavado. Entende? Então há uma dimensão no nosso culto que ela é comunitária, que ela é pública. E fica muito claro isso, por exemplo, quando a gente lê a carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala sobre a ordem no culto da igreja, do capítulo 12 ao capítulo 14, sobre os dons espirituais, ele estabelece uma ordem ali, de que um deve falar após o outro, de que não deve virar bagunça, de que deve ser compreensivo, porque os incrédulos estão presentes e eles entendem alguma coisa. E que se alguém fala línguas, que haja intérprete, porque a igreja não entende se não houver intérprete. E se não há intérprete, fale consigo. Só deve falar publicamente se houver alguém que interprete, para que haja edificação. Você entende que há uma dimensão comunitária disso? Mas há uma terceira razão porque a gente precisa tanto da igreja. Nós precisamos da igreja por causa da proteção dos ofícios da igreja. Pastores, presbíteros e diáconos. De acordo com o Novo Testamento, a igreja tem dons espirituais que promovem sua edificação. Pastores, presbíteros e diáconos, em tese, pelo conteúdo da Escritura, eles não deveriam ser autoritários, não deveriam abusar do poder, não deveriam dar mau testemunho, não deveriam roubar a igreja, não deveriam se aproveitar da sensibilidade dos membros da igreja. Eles deveriam cuidar da igreja. Os pastores, eles pastoreiam o rebanho de Deus. Quando o autor da carta aos Hebreus escreve aos cristãos, em Hebreus capítulo 13, ele diz assim, verso 17, coloquei na tela para você ler comigo: obedecei aos vossos guias, são os pastores, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas,
para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Perceba que o autor da carta aos Hebreus orienta que os crentes sejam obedientes aos seus ministros, são ofícios dados, são presentes dados à igreja para instruí-los. Então, sempre que um pastor usa fielmente a Escritura para admoestá-lo, para advertir, ele está simplesmente cumprindo o seu ofício. Se ele não estiver distorcendo a Escritura, se ele estiver sendo fiel a ela, e você estiver indo de encontro ao ensino da Escritura, divergindo do que a palavra de Deus diz, você deveria se constranger, deveria se arrepender, deveria pedir perdão a Deus e se voltar obedientemente para o ensino da palavra de Deus. Os pastores servem para isso. E a figura do pastor, que essa é uma das palavras usadas no Novo Testamento, né, para se referir ao ministro que supervisiona o rebanho, é muito sensato, porque o pastor ele tem à sua mão um cajado, né, e a vara. O cajado é aquela ferramenta que tem a ponta entortada, que quando a ovelha começa a fugir do rebanho, ele pega ela pelo pescoço e traz de volta para o rebanho. E a varinha, ele serve para disciplinar uma ovelha fujona. Inclusive, vocês conhecem a clássica história daquela ovelha que foge, e o pastor vai buscá-la e quebra as patinhas, traz nas costas. Quando chega junto do rebanho, ele unta as feridas das patinhas quebradas, cuida da ovelha até ficar curada. Nunca mais aquela ovelha sai de junto do rebanho. Porque ela aprendeu pela disciplina que fugir é arriscado. E por que o pastor faz isso? Porque teme que a ovelha seja tragada por um lobo. Então a metáfora aí, irmãos, alude para o dever do ministro, do pastor, como sendo aquele que cuida, que ensina, que admoesta o rebanho. É claro que isso não pode ser levado a extremos em que o pastor se torna um ditador, alguém que abusa do poder, que se envolve em histórias que não são da sua competência, que usa a Escritura ao seu bel prazer para manipular as pessoas. Não, não é disso que nós estamos falando. Mas nós estamos admitindo que quando os ofícios de pastor, de presbítero e de diácono são usados de acordo com o ensino da Escritura, nós somos protegidos, nós somos cuidados, nós somos amparados. Então, se pensarmos aqui no conceito de presbíteros, que é a expressão grega usada seja para o próprio pastor ou para aqueles que auxiliam o pastor no cuidado com o rebanho, que são copastores, porque o conceito de presbíteros na Escritura são de pessoas não que têm poder político na igreja, mas de pessoas que ajudam o pastor a supervisionar o rebanho, porque esse é o conceito de presbítero, é supervisor, é alguém que cuida, que supervisiona o rebanho, que visita o rebanho, que traz o rebanho de repente a reflexão sobre suas faltas, é sobre alguém que auxilia o ministro. Ou que de repente é o próprio ministro, como é quando se refere de repente ao pastor. E a de bispo é essa, né? Bispo é supervisor, presbítero é ancião, alguém experiente, que tem o que ensinar. Mas há uma quarta razão ainda. Eu destaquei apenas o ofício do pastor, mas eu poderia falar também sobre os diáconos que cuidam da beneficência, que socorrem os mais carentes, que procuram aqueles de repente na igreja que são como aquelas viúvas desassistidas lá em Atos e que procuram ajudá-las e ajudar os irmãos carentes no ambiente da igreja ou fora dela. Uma quarta razão por que a gente precisa da igreja, porque a igreja na Bíblia é tanto um organismo como uma organização. Quem é contra a igreja como organização vai dizer exatamente que é a favor da igreja como organismo, né? Como povo, como corpo. Mas o problema é que, de acordo com a Bíblia, a igreja é tanto um organismo como uma organização. Então, por exemplo, a gente lê, vamos pensar aqui só na carta que Paulo escreve aos Coríntios. Eu fiz uma lista aqui de orientações naquela carta que mostram como que ela é uma organização que tem, digamos assim, ordem. Primeiro, Paulo vai dar normas ali. Se você ler o capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, há orientações, há normas para que os irmãos não busquem um tribunal fora sem antes consultar o tribunal de dentro. Resolver demandas com a liderança da igreja. Há normas nesse sentido. Há rituais. No capítulo 11, Paulo fala sobre a ceia, dá instruções sobre como a ceia deve ser feita. A ordem e o culto, Paulo vai dizer que há uma sequência que deve ser coerente quando os dons espirituais são usados no ambiente da igreja. Está lá no capítulo 14, verso 40. Há padrões doutrinários. No capítulo 15 ele fala sobre a doutrina da ressurreição de Cristo. E como que essa doutrina tão importante para a fé cristã estava sendo vilipendiada por um falso ensino que chegou em Corinto, admitindo que não existe ressurreição. Quando a pessoa morre, acaba tudo. Ora, Paulo diz, se não há ressurreição
de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã. E vocês continuam nos seus pecados ainda. Então percebe que há doutrinas ali que são defendidas, que são ensinadas. Isso mostra a organização funcionando. E até a ideia de coletas. No capítulo 16, verso 2, Paulo diz que no primeiro dia da semana, cada irmão deveria tirar a sua doação e levar. Qual é o primeiro dia da semana? É o domingo. É o dia do ajuntamento público. Entende? Então, meus irmãos, não dá para pensar a igreja do Novo Testamento sem uma organização. Ela tinha liderança, tinha pastores. Quando Nosso Senhor remeteu as cartas às igrejas de Éfeso, mandou ao anjo da igreja a interpretação mais coerente, a que pensa que o anjo era o pastor, o ministro da igreja local. Entende? Mas há uma quinta razão. Porque a gente precisa tanto da igreja. Nós precisamos da igreja. Deixa eu passar aqui, acho que eu não estou conseguindo. Isso. Sexta razão, desculpa. Nós precisamos da igreja por causa do uso dos sacramentos, as ordenanças. E isso, como eu disse, depende do ajuntamento. Olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, falando sobre a ceia do Senhor. Quando vocês se reúnem, reunião, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto não fica com fome, outros se embriaga. Perceba, meu irmão, que essa ceia aqui dependia da reunião. Então você precisa de uma igreja para cear. Não dá para fazer ceia em casa sozinho. Eu acho interessante que a gente vive uma época que a coisa ficou tão relativizada que hoje em dia criou-se uma onda dos irmãos se auto-batizarem, né? Não sei se vocês já viram isso acontecendo. Então o pessoal faz uma viagem lá para Israel. Eu sei que o pastor Busto não faz isso, eu conheço a índole dele. Mas quando chega lá, alguém diz assim: não, eu agora vou me batizar aqui no Rio Jordão. Às vezes nem crente é. Vocês viram que políticos já foram batizados nesse espaço, né? Não pertence à comunidade de fé nenhuma, vai lá, ou um pastor que está lá viajando batiza, ou às vezes um outro irmão vai lá e batiza. Eu tive um primo em João Pessoa que ele fazia parte de uma comunidade local lá, que eles se batizavam lá, qualquer um ia lá e batizavam uns aos outros. Você vai dizer: pastor, mas na Bíblia não diz que o pastor sozinho é que batiza as pessoas. Bom, vamos ver de acordo com a escritura do Novo Testamento, que a gente só vê os apóstolos ou uma liderança da igreja batizando. Pode observar. Você tem Estevão batizando o eunuco, era um ministro da igreja, era um evangelista da igreja. Você tem Paulo quando escreve aos Coríntios, dizendo aos cristãos de lá: dou graças a Deus porque há nenhum de vós batizei, a não ser os da família de Cloe. Você percebe que ele está falando sobre a liderança dele, batizando. E antes dele falar dele, ele se refere aos grupos que havia em Corinto, que eram ligados a Apolo, a Pedro, que é Cefas, ao próprio Paulo, se dividindo a igreja. Ou seja, parece que os apóstolos ministravam, de fato, o sacramento do batismo sobre aqueles irmãos. E pela leitura do Novo Testamento, a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, os apóstolos batizando as pessoas. Então, por isso que nós deveríamos valorizar o ofício da igreja, que é quem realiza o sacramento junto com o povo de Deus, sob pena, inclusive, de não virar bagunça. Nós não temos tempo de desenvolver isso melhor, mas deixe-me apresentar as últimas razões. Em sétimo lugar, nós precisamos da igreja por causa da pregação. O querigma, que é a proclamação do Evangelho. A igreja, ela se compromete com a pregação do Evangelho. Sim, de fato, irmãos. E eu sei que eu estou falando da pregação, pensando aqui nesse ambiente formal, que tem um púlpito, né, que tem pessoas me ouvindo, eu estou numa plataforma um pouco superior para que você possa me ver e me ouvir melhor. Esse espaço proporciona o querigma. Mas não estou falando somente disso aqui. Mesmo quando nós vamos à rua e usamos um serviço de som, ou um megafone, ou gritamos proclamando ali, há um grupo de irmãos, há uma igreja que está comprometida com isso. Por isso nós precisamos da igreja. O apóstolo
Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 1, diz que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E ele está pensando na pregação, não é na mensagem lida mesmo, não. Está pensando na proclamação verbal. Ele diz, quando esteve entre os irmãos, não quis saber de outra coisa, senão de Cristo crucificado. É o anúncio do Evangelho. A igreja local está comprometida com isso. E eu desafio você, verifique essas pessoas que romperam com a igreja local. Quantas delas estão pregando o Evangelho? Quantas fazem evangelismo? Quantas se reúnem fielmente para fazer culto público? A maioria delas não faz isso. Porque o que elas querem é a licenciosidade de não ter compromisso com o povo de Deus de verdade, com o Evangelho de Cristo. Então a igreja está comprometida com a pregação. Foi isso que Nosso Senhor disse, antes de se assuntar aos céus. Ele disse aos apóstolos, agora vão por todo mundo e preguem. Querigma é proclamar, proclamem o Evangelho a toda criatura. É anunciar o Evangelho. A igreja está comprometida com isso. Eu sei que a igreja pode fazer muitas outras coisas. A igreja pode fazer serviço social, pode fazer encontros para reunir famílias. Tudo isso ela pode fazer, mas essas coisas outras pessoas fazem, outras instituições fazem. Caridade outras instituições fazem, mas a pregação do Evangelho, só quem faz é a igreja de Cristo. Ela pode fazer todas essas outras coisas. Eu diria que até que deve fazer, mas ela não pode deixar de fazer, é proclamar o Evangelho de Cristo. Então, por isso nós precisamos da igreja. Ainda, meus queridos irmãos, nós precisamos da igreja, porque as comunidades locais perfazem a beleza multifacetada da igreja. O que eu quero dizer com isso? Paulo diz aos Efésios que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus é conhecida aos anjos. A palavra multiforme que ele usa no grego é a palavra que o tradutor do Antigo Testamento usou na Septuaginta, quando traduziu para o grego. Aquela palavra que se refere à túnica de José, que era colorida. Então, multiforme significa literalmente multicolorida. A igreja, ela revela para o mundo e até para os anjos, como diz Paulo aqui, a multicolorida sabedoria de Deus. De fato, eu olho para vocês aqui, e nós que somos um país, então, de muitas raças, eu vejo negros, brancos, vejo gente com cara de índio aqui. A miscigenação do nosso povo. Eu fico imaginando aquela multidão lá de Apocalipse que vai comparecer perante o Senhor, de todos os povos, línguas, raças e nações, pessoas diferentes. Imagina na mesma igreja de Deus, lá no céu, chineses, japoneses, africanos, brasileiros, alemães, sem nenhum tipo de preconceito racial, porque diante de Deus o Senhor juntou ambos os povos, judeus e gentios, e fez a igreja, queridos irmãos. Entende? Então, por isso que a gente não deve ter medo de pessoas, a gente tem que estar junto mesmo, uns dos outros. E para concluir, a última razão por que nós precisamos da igreja, e essa é muito sutil, e eu gosto muito dessa razão aqui, para mim é uma das mais importantes de todas. Nós precisamos da igreja por causa dos mandamentos da mutualidade. Sabe o que são os mandamentos da mutualidade? Você lê no Novo Testamento aquelas orientações, aquelas ordens que aparece a expressão uns aos outros. São mais de 25. Eu coloquei um aqui. Nosso Senhor disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis. Como é que é? Que vos ameis. Me ajudem, repitam a expressão uns aos outros. Sujeitem-se. Não falem mal uns dos outros, né? Aqui mudam sutilmente. Perdoem-se. Edifiquem-se. Encorajem-se. Sirvam. Sim, obrigado. Uns aos outros, mutuamente. Aí você vai dizer assim, não, isso aqui a gente faz dentro de casa. Eu, minha mulher, não, meu irmão, não foi dito nesse contexto não, irmão. Porque se você não consegue amar a sua mulher, pelo amor de Deus, tenha vergonha. É muito fácil amar a mulher e os filhos. Isso aqui é dito no ambiente da igreja. Quando tem uma pessoa que é uma pedra no meu calçado. Quando tem alguém que é difícil suportar. Quando tem alguém que é difícil perdoar. Quando tem alguém que me irrita. Que pensa diferente, que numa assembleia discorda de minha proposta. Aí é nesse contexto que é dito. Suportai-vos uns aos outros.
edificai uns aos outros. Então você que foge da igreja, você rompeu, não quero saber da igreja, porque você é tão perfeito, você é tão bom que acha que todo mundo é ruim e você é melhor do que os outros. Você quer romper com a estrutura porque você se acha melhor. Mas a orientação da Bíblia é que nós sejamos um rebanho. Um rebanho está junto, irmãos. Eu concluo minha fala aqui com 5 apontamentos para a gente pensar. Primeiro, nós precisamos amar tanto a igreja visível como a igreja invisível. A igreja invisível é um tanto quanto fácil amar, porque ela vai ser perfeita no céu, né? E ela é composta já com gente que está no céu, aguardando a ressurreição, sem mais o velho homem, né? Mas a igreja visível é aquela que você vê, e vê com os seus defeitos. Eu fico imaginando Nosso Senhor lavando os pés de quem? De Judas, de Pedro, de Tomé. Ame a igreja visível. E ame junto com ela a igreja invisível. Porque ninguém pode amar a igreja invisível sem amar a igreja visível. Entende? Ninguém pode ter Deus por pai sem ter a igreja por mãe, como diria Calvino. Segundo, nós precisamos pensar sobre construir relacionamentos pessoais na igreja. Às vezes, irmãos, a gente tem que dar a mão ao palmatório e reconhecer que muitas vezes a gente trata a igreja como se fosse uma instituição burocrática. Tem algumas igrejas que funcionam mesmo como instituição do governo. As pessoas entram e saem e ninguém fala umas com as outras. Ninguém sabe o nome uns das outras. Ninguém visita os outros. Os membros deixam de vir, ninguém sente falta deles. Há muita burocracia. Algumas igrejas fazem mesmo, deixa eu usar aqui uma crítica bem sincera, tribunal eclesiástico com um tipo de postura que perde para o STF. E olha que eu estou falando do STF no sentido mais feio que se pode pensar dele, viu? Então devemos ter cuidado, irmãos. Devemos criar vínculos. Eu acho que a gente pode ter ações que ultrapassem o limite do culto, né? Reuniões familiares, dinâmicas com jovens, com os casais, conhecer uns aos outros, fazemos reuniões pequenas, uma igreja grande começa aqui, se ficar só nesse ajuntamento aqui, a gente perde pessoas que vão e vêm sofrendo, a gente não conhece elas. E não compete deixarmos os pastores apenas responsáveis por isso, porque é muita gente para pouca gente cuidar. Nós devemos pastorear uns aos outros, porque essa é a orientação da Bíblia. Terceiro apontamento à guisa de conclusão. Precisamos zelar pela comunhão. Então, cuidado para que nós não façamos nossa igreja um tribunal de guerra ou uma arena de conflitos. Quarto, precisamos estudar e pregar sobre a igreja para que nossos irmãos valorizem a igreja. E quinto e último lugar, precisamos pensar nas razões do distanciamento das pessoas da igreja. Por que é que as pessoas estão deixando a igreja? Há razões muito erradas que nós já vimos aqui. Não há razão justa para abandonar a igreja local. Na pior das hipóteses, você tem que mudar para outra igreja local. Mas se nós estamos perdendo pessoas, se lá em Esperança eu estou perdendo muitas pessoas, eu devo parar para pensar, por quê? O que é que está acontecendo? Falta transparência? Falta cuidado? Falta recepção? Falta acolhimento? Falta ensino? Falta usar a razão para ensinar as pessoas a aprenderem o Evangelho? Eu não estou dizendo que é o caso aqui, mas pensando na igreja como um todo, isso deve ser pensado também. Nós precisamos pensar na razão por que algumas pessoas estão saindo. Porque nós não deveríamos nos gloriar, pensar assim como muita gente pensa. Nós somos uma igreja fiel, por isso que ela não cresce. Como se, para ser fiel, a igreja não pode crescer. Não é assim, meus irmãos, que nós deveríamos pensar. Devemos ser fiéis. E esperar que enquanto pregamos, o Senhor acrescenta todos os dias aqueles que hão de ser salvos, como diz a palavra do nosso Deus. Portanto, eu agradeço a você, internauta, telespectador, que durante esses dias, desde a última sexta-feira, esteve ouvindo o pastor Weber Firmino falando sobre esse tema muito importante, sobre a conferência teológica realizada em nossa igreja. Amanhã estaremos ouvindo uma outra mensagem ministrada pelo pastor Weber. Que Deus abençoe a você e a toda a sua família e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.